Olá pessoal, hoje nós vamos estar lendo o capítulo 11, cujo título é Continuando em Oração. Em certa ocasião, anos atrás, quando eu estava orando, senti que Deus estava tentando me comunicar alguma coisa, mas eu sabia que não estava acessando. Eu não estava recebendo aquilo no meu espírito, então fui orar um pouco mais. Quando fiz isso, eu disse a Deus: parece que o Senhor está tentando me comunicar alguma coisa, mas de algum modo sinto que não consegui receber isso no meu espírito. Se eu estiver certa, peço que me deis isso agora. Deus respondeu: você está certa. Estou tentando lhe comunicar uma coisa. Você está falhando na sua vida de oração. Você me faz pedidos, mas depois você desiste deles. Você precisa continuar em oração. Ele me disse: você se lembra da autobiografia de George Miller? Você se lembra dos relatos de como ele orava? Ele continuava em oração até o seu pedido se realizar. Você precisa continuar em oração. George Miller foi um ministro na Inglaterra que viveu nos anos 1800 e abrigou milhares de órfãos em seus orfanatos. Eu me lembrava dos relatos de como George Miller orava. Em seu diário de oração, ele anotou o número de vezes em que apresentou uma determinada necessidade diante do Senhor. Ele levava a mesma necessidade diante de Deus centenas e centenas de vezes até vê-la se cumprir. Ele não pedia a Deus a mesma coisa vez por vez, mas ele agradecia a Deus diariamente por suprir as respostas aos pedidos que ele já havia feito. Ele fazia isso todos os dias até ver o seu cumprimento. A oração intensa, entre parênteses, ardente, contínua, fecha parêntese, de um homem justo disponibiliza um tremendo poder, dinâmico em sua operação. Tiago 5,16. Eu sabia que quando Deus disse que eu precisava continuar em oração, Ele não estava me dizendo para pedir a mesma coisa vez por vez. Deus me lembrou da passagem de Colossenses 4,2, que diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Esse versículo nos diz para continuarmos em oração, mas ele também nos diz como continuar ou o que significa continuar em oração. Devemos vigiar com ações de graças, entre parênteses, velar sobre o pedido que fizemos, fecha parênteses. Muitas vezes pensamos que orar significa apenas fazer os pedidos a Deus, mas há muitos tipos diferentes de oração. A oração de súplica, onde fazemos pedidos a Deus, mas também a oração de louvor e adoração, onde damos graças a Deus, que deve ser a principal oração que fazemos ao longo do dia. Quando nos é dito em Colossenses 4, verso 2, para perseverar em oração, a palavra não está nos dizendo para continuarmos com o mesmo tipo de oração. Devemos fazer a oração de súplica quando fazemos um pedido a Deus, mas depois de fazer o pedido, não continuamos pedindo pela mesma situação vez após vez. Dali em diante, devemos entrar em louvor e ações de graça com a oração de louvor e adoração, agradecendo a Deus por nos ouvir quando fizemos o pedido e por atender ao nosso pedido. É isso que Colossenses 4,2 nos diz para fazermos: perseverai na oração, vigiando com ações de graças, velando sobre aquele pedido que fizemos. Deus me ensinou naquele dia que quando peço alguma coisa ou libero a minha fé para alguma coisa, dali em diante devo agradecer a Ele por tê-la. Você não precisa fazer uma oração longa para agradecer a Ele. Você pode dizer simplesmente: obrigado, Pai, porque tenho a resposta para a minha situação. Quando você agradecer a Ele, libere fé com essas palavras. Deixe que as palavras saiam do seu coração e não apenas da sua mente, mas do seu coração. Efésios capítulo 1, verso 16, relata que Paulo disse: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Ele não fazia uma oração longa por eles, ele apenas os mencionava. Uma menção é suficiente se a fé é liberada nessa menção. Como dissemos anteriormente, o poder só flui quando a fé é liberada.
As suas palavras de fé ordenam o poder. Essas palavras criam uma pista de aterrissagem para o poder de Deus. A razão pela qual devemos continuar orando através do louvor e das ações de graça é porque, ao fazer isso, estamos continuando a liberar a nossa fé para aquela situação e o poder continua a fluir enquanto a nossa fé continua sendo liberada. Se a fé parar de fluir, o poder para de fluir. Se a fé continua a fluir, o poder continua a fluir. Continuamos com as ações de graças para que a nossa fé continue sendo liberada naquela situação. Assim, o poder de Deus continuará a fluir para aquela situação. Devemos crer que quando fizemos os nossos pedidos diante de Deus, as coisas começaram a mudar. Devemos crer que o poder começou a fluir para aquela situação quando fizemos o pedido pela primeira vez. Mas também devemos continuar a alimentar esse poder em direção à nossa direção, através das ações de graças, até vermos o seu cumprimento. Quando você ora e libera a sua fé da primeira vez, o poder para trazer a resposta começa a se mover na sua vida. Mas para que esse poder continue se movendo em direção à sua situação, a fé precisa continuar a fluir. As ações de graça são a voz da fé. A fé flui quando damos graças a Deus. À medida que continuamos a dar graças a Deus pela fé, o poder continua a fluir. Jesus disse: bem-aventurados que não viram e creram. João 20, verso 29. Honramos a Deus quando lhe damos graças antes de termos qualquer evidência física de que fomos ouvidos. Devemos não apenas fazer pedidos a Deus, como precisamos continuar com a voz das ações de graças até vermos o seu cumprimento. Não devemos ficar orando em círculos sem nenhuma direção ou propósito real. Ao contrário, precisamos ser muito determinados com relação ao que estamos buscando diante do Senhor e perseverar na fé até ver esse pedido se cumprir. Aqui concluímos o capítulo 11. Fiquem na paz.